Alguém pode confirmar para mim se a gente está com som, se a gente está sem som, como que é? Som, teste. Vê se agora vocês estão pegando o som. Então, estou testando um foninho novo, acho que não deu certo. Depois eu tenho que configurar. Deixa eu trocar aqui. Então, é o fone que não deu certo. Mas enfim, agora vocês estão ouvindo direitinho ou precisa colocar o fone? Se alguém puder sinalizar para mim se tá ok. Deu certo agora? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Ótimo, o Padre Alira acabou de entrar. Deixa eu já. Agora deu, né? Ótimo, que coisa boa. Beleza, gente, obrigado aí pelo feedback de vocês. Então hoje nós vamos conversar com o Padre Alir. Padre Alir, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Uma alegria estarmos aí juntos. Descontrair um pouco Bem-vindo ao nesse nosso... clima, né? Com certeza, bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito bom falar com o senhor nessa noite. Obrigado, né? É uma alegria, né? A gente poder estar junto, né? Matar a saudade um pouco do povo do curso de igreja, né? Dos demais também. A gente não se vê. A família Curso de Igreja está sentindo muito a sua falta. E que bom que a gente vai ter essa oportunidade hoje de bater um papo. E enquanto o pessoal vai entrando, eu estou vendo aí muita gente entrando, acenando. A gente podia começar com uma oração, né? O senhor podia conduzir um momento de oração inicial antes da gente começar o nosso bate-papo, enquanto o pessoal vai chegando, pode ser? Pode ser sim. Eu queria até fazer até a partir de um texto bíblico do Evangelho de hoje, né? Onde Jesus disse aos seus discípulos e disse para nós, né? Para todo mundo: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então, queremos pedir, Senhor, que seja esse momento também de conversa, de diálogo, um momento de paz também, para que o Senhor nos dê a sabedoria e, acima de tudo, sejamos orientados, conduzidos pela vossa santa palavra. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre todos nós, para que aproveitemos também esse momento como um momento de crescimento, um momento de reflexão também, para nós, para aqueles que vão participar e, eventualmente, para aqueles que venham assistir depois. Jesus disse em seguida ainda: já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim. Que coisa maravilhosa, que palavra linda, poderosa de Jesus, falando sobre o inimigo dele. Então, isso é muito importante para nós. Nós estamos do lado do vencedor, do lado do mais forte. A vitória para nós não é uma possibilidade, é uma certeza, né? Porque a fé é a certeza. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé não é uma possibilidade, pode acontecer. Não, a fé é uma certeza. E Jesus disse: ele não tem poder sobre mim. Então, nós somos mais fracos que o inimigo, mas temos a vitória certa, porque Jesus está do nosso lado. Que o Senhor nos dê nesta noite, então, a graça de realmente sentirmos esse poder, essa força também, através dessa palavra, que ela nos dê confiança também, para que a gente possa sair cada vez mais saudável, feliz, né? Porque esse é o propósito, certamente, de Deus para todos nós. Amém. Amém. Com certeza. Bom ouvir a sua oração. A gente realmente está sentindo falta. Que bacana. Fico feliz. Amém. Padre, para a gente poder começar o nosso bate-papo, a gente já tem uma turma boa, né, aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho primeiro, né, do nosso tema, que são os 4 pilares para ter saúde plena e integral. Então, eu queria que o senhor introduzisse o tema para o pessoal se situar, né, a importância da gente cuidar da nossa saúde de forma plena. E recadinho para você que está chegando, a ideia nossa hoje é falar só de saúde e não falar de doença, não é isso mesmo, padre? Não, exatamente, né? Porque esse é o foco, né? E é como a verdade e a mentira, as trevas. Se você vai pegar as trevas, é impossível, né?
Como é que você vence as trevas? Ligando a luz, acendendo a luz. Então, como é que a gente vai evitar a doença? Tendo saúde. Bem, eu gosto comparar até com uma cadeira, né? Que a gente senta numa cadeira, e uma cadeira normalmente tem 4 pés, né? Claro, uma Sim. cadeira pode ficar até em cima de 3 pés, mas ela vai balançar. Até 2 vai ser muito mais seguro, de 1. Então, se ela estiver bem apoiada nos 4 pés, então ela vai ficar muito mais firme, né? Quer dizer, quando a gente trata a pessoa como um todo, sobre os 4 aspectos que nós vamos ver, a relação com Deus, porque nós saímos de Deus, que é importante, nossa fé, a palavra, a nossa relação com os outros, porque nós somos seres sociais. É impossível a gente pensar. O tempo todo nós estamos nos relacionando com os outros. A nossa também autoestima é importante, né? Porque se eu não me amo, se eu não gosto de mim, aquilo que até Augusto Cury chama, ter um caso de amor consigo mesmo. Né? Eu preciso ter um caso de amor comigo mesmo, né? Quer dizer, eu tenho uma autoestima, me amar. É claro que isso vai influenciar também na minha saúde. E também a parte física, seja a parte da alimentação, dos exercícios, de todos os aspectos que envolvem o corpo. Não é que eu coloquei os 4 numa sequência, mas os 4 estão inteiramente intercalados, vamos dizer, cruzados, costurados uns nos outros. Se eu não estou bem fisicamente, eu não vou estar bem também na relação com Deus. Porque São Paulo diz, por exemplo, em Romanos, a carne conduz à morte, o espírito à vida e à paz. Então, para mim ter uma vida espiritual, uma vida realmente feliz, eu também preciso abordar esse aspecto da minha relação, da minha vida física. Também a minha relação com os outros. É inevitável que eu preciso estar de bem com os outros. Né? O ódio, a mágoa, o ressentimento é um verdadeiro veneno. Né? Até hoje eu recebi um e-mail de uma moça, nem sei quem é, mas a respeito do meu livro, Quanto Pior For a Pessoa com Quem Você Vive. Ela falou, esse livro mudou minha vida. Por quê? Porque eu incentivo a pessoa a trabalhar o perdão. Não é simplesmente tomar um remédio, investir na causa. Isso é importantíssimo. Né? Então, quando eu consigo perdoar, quando eu consigo me relacionar bem com os outros, amar os inimigos, eu me torno uma pessoa livre. E então isso vai me fazer também ser feliz, né? Porque é claro que se eu não me amo, se eu não sou alegre, e uma coisa contribui com a outra. Por exemplo, essa noite, graças a Deus, eu tive uma noite excelente de sono. Excelente. Sabe o que aconteceu de manhã? Estava muito alegre, feliz, feliz. Você se acorda feliz, alegre. O sono... Bem-humorado. Bem-humorado exatamente, porque uma noite de sono é maravilhosa, né? É uma bênção, né? Em todos os sentidos para a saúde. Então, é basicamente esses aspectos, né, que a gente quer conversar, colocar também, você pode colocar, se as pessoas quiserem falar, interferir também, a gente está assim à disposição do bate-papo aí com vocês. Maravilha. Então você que está chegando agora, entrou bastante gente desde que a hora que a gente começou a conversar, pode enviar as suas perguntas aqui nos comentários, a gente vai perguntando para o Padre Ali à medida que vai fluindo a nossa conversa. Então, Padre, vamos passar os 4 pilares ponto a ponto, né? Porque aí eu acho que a gente fica mais didático e fica mais fácil também para o pessoal poder passar as perguntas deles. Então, o senhor colocou como primeiro pilar a parte espiritual. Então, eu queria também que o senhor desse alguma dica prática para ajudar as pessoas que estão assistindo no que elas podem fazer durante essa quarentena para cuidar, né, de cada um desses itens, começando agora pela parte espiritual. Eu, na verdade, eu tenho aprendido com muitos mestres, né, que tem... Um dos mestres, por exemplo, é a doutora Renata Ios de Moraes, que trabalha no inconsciente, eu fiz terapia com ela. E então ela comprovou cientificamente que a saúde da pessoa depende desses passos. Primeiro, a relação com Deus. Então, a pessoa... o que às vezes a ciência não leva em conta, né? A relação com Deus é determinante. Porque Deus é amor, né? E o ser humano, vamos comparar com uma terra onde que não chove, que não
ela não se desenvolve, as plantas, os alimentos não crescem. Então, o ser humano, ele é um ser carente, necessitado do quê? Do amor. O que determina toda a vida de uma pessoa é o amor. Né? E o amor vem de Deus. Deus que nos ama primeiro. Existem estudos maravilhosos que comprovam de que como o amor cura, o amor gera saúde, disposição da pessoa. Então, se essa pessoa não se sente amada por Deus, então, infelizmente, muitos colocam Deus como talvez fosse um fardo, uma coisa descartável. É uma pena, né? Porque Deus criou o ser humano para quê? Para a gente ser feliz, só para isso, para participar da felicidade dele. Não para dar lucro, não para trabalhar para ele. Não, Deus não precisa de nada. Então, o que determina esta visão do Novo Testamento? A visão do Novo Testamento é a visão da graça, de que Deus quer dar, presentear, oferecer para o ser humano. Então, aquilo que Jesus disse, há mais alegria em dar do que receber. A alegria de Deus consiste em fazer a gente feliz, dar as coisas, nos presentear. Então, essa é a realidade. Agora, muitos, infelizmente, não têm essa experiência. Por isso, o que decida na vida da pessoa é a experiência de Deus, a experiência de sentir-se amado por Deus. Então, esta é a primeira realidade. Tem até uma música lá do Sul, chama um grupo atuais, diz assim, sem amor ninguém vive. Sem amor ninguém vive. Fizeram até, dizem, uma clínica lá nos Estados Unidos para crianças que eram abandonadas. Assim, e tinha lá, nessa clínica, os melhores médicos, pediatras, melhor alimentação. E depois de um certo período, eles fecharam a clínica. Porque as crianças simplesmente morriam, né? Não adiantava um médico, não adiantava uma cama, um remédio, faltava o colo de mãe, o carinho, o afeto. Então, essa é a razão. Quanto mais amada a pessoa é, mais ela é feliz, mais ela quer viver. Quanto menos amada, menos é feliz. Por isso que às vezes a pessoa é rica, né? A pessoa é rica, mas não é feliz, porque o dinheiro é uma coisa oca. Eu lembro uma vez, um testemunho, uma senhora lá de Sorocaba, né? Era uma magnata, né? Uma senhora muito rica. Então, ela tinha uma casa lá na praia de Santos, no litoral paulista, e ela descia, né? Então, lá na rodovia, imigrantes que desce ali, o carrão dela, motorista particular, lá ela tinha uma casa, e com os talheres de prata, toda aquela coisa que hoje gente rica tem. E olha o que essa mulher falou. Enquanto ela descia, o carrão dela ultrapassou um Fusquinha, né? E no Fusquinha estava cheio de gente. Cheio de gente. Rindo, né? Fazendo festa, bagunçando lá. Dentro do Fusquinha, né? Aquele Fusquinha empilhado de gente. E olha o que essa mulher falou. Eu fiquei com inveja deles. Com inveja deles. Da alegria deles. Porque às vezes precisa tão pouco. Então, é isso que Deus quer. Essa realidade quer nos encher com o seu amor. Por isso, o amor vem de Deus. O amor é derramado pelo Espírito Santo. Então, esse, vamos dizer, é o primeiro pilar para que a pessoa se sinta feliz. Sentir-se amado. E o amor de Deus, na verdade, é o que resolve, né? Porque o amor humano é uma coisa que, às vezes, quebra o galho, né? Resolve num momento, né? A pessoa se apaixona e às vezes olha para aquele quadro lá, aquele quadro tão apaixonado, né? E depois a pessoa até rasga as fotos, né? Porque se separou, porque não quer nem saber, queima o quadro, né? Por quê? Porque o amor humano é como Jeremias fala, né? O amor de Deus é como a planta plantada na beira do riacho. Quando vem a seca, não tem problema. A pessoa que confia no homem, que põe o seu apoio, é como a planta plantada no deserto. Quando chega a seca, ela então murcha e ela morre. Então, assim também. O amor verdadeiro que preenche o coração do homem é o amor de Deus. É bom ser amado por uma pessoa, mas esse amor não consegue mudar.
não consegue preencher o vazio que nós temos. Então, podemos dizer que esse é o primeiro pilar, né? Já falei muito, né? Aí esse amor que entra. Oi? Tem uma pergunta aqui da Rosana, que o senhor fez uma live com ela, a cantora. Falou tudo, padre. Quando a pessoa não recebeu amor na infância, como que ela pode superar isso? Então, esse amor que, na verdade, por isso vamos trabalhar talvez outro aspecto, né? Que esse amor não recebido gerou uma ferida, gerou uma carência. Aí que nós podemos trabalhar outro aspecto que se chama justamente do perdão. Quando houve uma omissão, eu quando trabalhava a minha cura interior, trabalhei muitos anos, um dia Deus me falou exatamente a necessidade de você perdoar a pessoa pela omissão. Aqui entra talvez o aspecto muito do pai, né? Quando a mulher fica grávida, eu fiz uma pesquisa muito grande naquele livro, O Filho que Todos os Pais Deixariam Ter. Né? Eu não imaginava, e nenhum homem imagina, talvez, o que uma mulher sente na gravidez. Uma coisa incrível, né? Realmente, o que a mulher espera do marido, do pai da criança. E, então, muitos pais, às vezes, diferente, não faz. Então, gera o quê? Uma omissão. Não só, às vezes, a agressão que ele provocou pelas brigas, pela separação, mas também a expectativa que a mãe tinha com relação ao pai. E que o homem, às vezes, não está nem aí, né? Como o homem nunca engravida, né? Ele, às vezes, não lê nada sobre isso, não sabe o que fazer, né? Mas isso gera. Então, o amor que não veio do pai, da mãe, que a pessoa não recebeu, primeiro ele precisa também perdoar. Perdoar essa pessoa, perdoar o pai, perdoar a mãe. Às vezes, por isso, nos meus livros, eu sempre coloco esse dado. Por quê? Porque veja o seguinte, o pai e a mãe, o que são? O pai e a mãe é o terreno. O filho é a planta. Então, quando Deus cria uma vida, ele entrega para um homem, para uma mulher que ele escolhe. Então, a primeira coisa é que a pessoa precisa admitir. Ah, meu pai fez isso. Bem, mas meu pai é um escolhido de Deus. Deus escolheu ele para me dar a vida. A minha mãe é uma escolhida, né? Então, eu preciso, de alguma forma, perdoar, soltar isso. E então, depois, infelizmente, é o seguinte, quer dizer, aquele amor que eu não recebi do pai e da mãe, então esse amor é preenchido com o amor de Deus, com a graça de Deus. Mas eu preciso também perdoar. Perdoar, seja na omissão, seja na agressão, em tudo aquilo que o pai tenha feito, consciente ou inconscientemente. Aí eu aprendi muito, né, com a doutora Renate, porque, na verdade, a comunicação é sempre nível inconsciente. Aquilo que o pai e a mãe sente com relação ao filho, a criança percebe. Por exemplo, se quando descobrem que está grávida, o pai e a mãe não ficam tristes. Ah, mas a gente não falou. Ah, mas depois a gente aceitou. Então, a criança, ela armazena aquele dado. Armazena aquilo, né? E fica assim. Meu pai não gosta de mim. Depois, o pai pode fazer milhares de coisas, mas a pessoa está, o que chamam, com o cano entupido. O pai e a mãe amam o filho, mas o cano está entupido. Então, por isso que é importante o perdão. Perdoar. O perdão torna livre a pessoa. Aí entra outro aspecto na relação. O que Jesus disse? Ame os seus inimigos. Aí você vai se tornar filho de Deus. O perdão é uma coisa que favorece a nós, não ao outro. Por isso que a pessoa, perdoar não é uma decisão. Não basta decidir. Ah, eu decido e fazer exercício. Mas se eu não vou fazer, não adianta, né? Eu decidi fazer. Não. É uma ação. Então, eu trabalho no meu livro Perdoar é Mais Barato, o modelo de perdão. Como se perdoa. Jesus disse, aprenda comigo. Ah? Como perdoar? Então, o modelo está lá em Lucas capítulo 23, versículo 45, acho que é.
Quando Jesus está na cruz, ele olha para aqueles que o maltrataram, que o agrediram, que o feriram, que fizeram tudo, né? E o que Jesus faz? Ele faz o seguinte, ele disse, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, veja, esta é a atitude de Jesus. Então, o perdão depende só da gente. Só da gente. O que Jesus fez? Eles sabiam o que estavam fazendo? Claro que sabiam. Né? Eles não eram crianças, não eram lelé da cuca. Né? Eles sabiam o que estavam fazendo. Só que Jesus, tomou esta posição, essa decisão. Eu decido declarar vocês inocentes. Ora, aquele que não sabe o que faz é inocente, né? Podemos imaginar uma pessoa que comete um crime dormindo, ele não pode ser responsabilizado, porque aquele que mata o outro também, em legítima defesa, não era a intenção dele, mas ele fez como legítima defesa. Então, se a pessoa é declarada inocente, ela não precisa ser culpada. Então, quando eu declaro o outro inocente, eu destruo as provas que eu tenho contra ele. Quando eu declaro ao meu pai inocente, pai, eu te perdoo porque você não deu carinho para minha mãe, porque você bebeu, porque você tinha outra mulher, e mais isso, mais aquilo, porque você queria uma criança de outro sexo. Então, eu vou lá. É como se eu tenho um caso no fórum, né? A pendenga lá, um processo, eu vou lá e peço, olha, passa-me aqui as pastas, eu tenho uma acusação contra alguém, eu quero pegar esse material, essas provas que eu tenho contra o outro e quero queimar, destruir. Ora, quando não existem mais provas, a pessoa está inocente. Então, assim é. Então, o perdão é declarar outro inocente. Agora, o amor aos inimigos é uma atitude ainda muito mais libertadora. Eu até comecei a escrever o livro, estou ainda parado aqui. Amar os inimigos, um direito ainda desconhecido. A gente tem o direito de amar. Não é fácil. Mas por isso que você entender que é bom para a gente, que nos convém e que nos faz bem. Exatamente. Nossa, com certeza. Depois, se a gente tiver um tempinho, seria bom o senhor comentar sobre os seus livros. Mas vamos passar para o segundo pilar agora, que seria o corpo físico, né? Então, aí já o quarto, né, que eu coloquei. Eu coloquei primeiro a relação com Deus, a relação com os outros, que com o perdão, a autoestima. Autoestima, e vamos trabalhar então a questão do físico, né? Bem, isso é uma coisa impressionante. Por quê? Porque, veja, Deus nos criou sadios, perfeitos. Deus não criou ninguém para ficar doente. Aí é fácil usar também uma comparação. Nós vamos comparar com um automóvel, né? Nós temos um metabolismo, nós nos movemos. E então esse automóvel, todo automóvel é movido por um motor, né? Um motor que usa combustível, né? O combustível que se dá para que o motor possa girar e mover o carro. Assim funciona, né? Então o nosso corpo, ele também é movido por combustível. Primeiro combustível essencial. Oxigênio. Oxigênio. A coisa mais essencial. A gente não consegue ficar 2 minutos sem oxigênio. Então, quem quer ter saúde precisa respirar. Respirar puro, respirar profundamente. Porque senão a pessoa fica ácida. Aí vem câncer, vem tantas doenças. Por falta de ar, de oxigênio, né? Por isso, se você tranca o pulmão, o nariz de uma pessoa, e nós respiramos, não só pelo nariz, não só pela boca, respiramos por todo o corpo. Todo o corpo. Então, veja, uma vez pegaram um sujeito, sabe o que fizeram? Colocaram ele dentro do piche de asfalto, né? Entrou em pânico. Ele continuou respirando pela boca, pelo nariz, mas trancou toda a respiração da pele. Se você experimentou alguma vez, se quiser, é tão fácil fazer o teste. Você vai, a argila é maravilhosa, você vai lá, eu fui no Mar Morto, né? Aí você pega e cobre todo o corpo com argila, né? Tranca todo ele.
Só que a argila é molhada, né? Se a gente fosse no sol e seca, você começa a sentir aquele pouco, aquele arrepio, aquele desconforto. Por quê? Porque a pele quer respirar. E aí que entra outro detalhe, né? Tudo que se coloca na pele ou na boca é a mesma coisa. Essa que é a questão. Quando você coloca uma coisa na pele, o corpo ele faz o quê? Se ele não só coloca para fora pelo suor, ele puxa para dentro. Quem é que sua, né? Por isso, quanto mais a pessoa suar, o suor é maravilhoso. O exercício, a sauna, faz o quê? O corpo mandar as toxinas para fora. Mas pouca gente sua, né? Transpira, né? Pouca gente, né? Então, o que o corpo faz? Ele suga tudo. Quem faz reposição hormonal faz através da pele, né? Você pega na pele e coloca, né? Aplica na pele e o corpo vai absorver. Então, aquele pessoal que usa creme, um dia, olha que benção foi para mim. Eu estava meio distraído, né? Aí, sabe como é? A gente está meio avoado assim, fui escovar os dentes. Sabe o que eu usei? Creme de barbear. Santa Nossa, e aí? Gente do céu! Uma coisa incrível. Aquilo eu tirei, lavei, botei, passei, tomei limão, e aquilo não saiu o sabor daquilo. Aí eu acordei, santo Deus, imagina, eu estou usando todo dia. Aí é claro que aí eu vi a médica japonesa falar, falou, nunca usa nada que faça espuma, né? Hoje eu uso para fazer a barba, condicionador de coco, né? Óleo de coco. Aí eu uso aquilo sem espuma. Por quê? Porque, imagina, aquilo entrava dentro do meu corpo. Ora, quem usa batom, quem usa creme, quem pinta o cabelo, quem usa protetor. O bom é experimentar na língua, né? Então, você tem uma ideia. Então, o que eu vou ingerir? Né? Exatamente. Aí entra toda a questão da alimentação. Alimentação. Tem os alimentos que Deus fez e tem os produtos alimentícios. Eu estava agora mesmo assistindo, porque eu, graças a Deus, tive um infarto. Fui lá no ano 2015. Foi uma benção, né? Porque aí, com a minha idade, meu pai já tinha morrido. Né? Aí eu senti que eu precisava mudar o estilo de vida. Então, eu comecei a ir atrás. Eu sempre digo, no mínimo, eu assisti umas 2.000 horas de vídeos sobre saúde. Um programa Sério? que... Nossa, agora mesmo eu estava assistindo uma live do Dr. Leo Peter, e o Ronaldo Zancan, lá do Rio Grande. Você já ouviu falar dele? Fantástico, né? Esses caras, né? Então, ele falando exatamente o que você tem que fazer para ter uma defesa imunológica alta, né? E eu, graças a Deus, né? Pela bênção de Deus, desde que há 5 anos que eu não fico doente, né? Não sei o que é a doença. Bom, essa coisa já do lado, né? Então, você investe na saúde. Passa a receita para todo mundo. Exatamente. O que você tem que fazer? Primeiro, limpo o terreno biológico, é claro. Então, esse motor, se o motor está fundido, se o motor está com... Imagina, você foi abastecer num combustível barato, mas cheio de mistura. Né? Imagina, você pega um carro bom, aí você vai abastecer, você coloca um pouquinho de azeite de óleo de soja, aí você coloca um pouco de álcool, um pouco de óleo diesel, um pouco de benzina, aí mistura tudo, né? Aí põe no tanque, aí começa a rodar. Aí dá no que dá. Então, o que as pessoas ingerem? Quantos produtos alimentícios, com todos aqueles conservantes. Então, a receita básica é essa. Fala com a vovó. Vó, a senhora conhece o que está escrito aqui, nesses produtos alimentícios, nos ingredientes? Ah, não. Então não coma, né? Se a vovó não come, tudo que tem ingrediente tem exatamente conservante. Então, a receita é descasque mais e desempacote menos. Aí sim você vai comer os produtos. Ah, claro, além de todos os conservantes, todas as coisas que são colocadas. Então, tudo isso... Bom, fala da alimentação. Outra coisa importantíssima, como eu falei já, o sono. Né?
O sono é decisivo, né? O que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, ele ganhou sobre os ciclos circadianos. O nosso corpo segue o ciclo aí de 200 mil anos atrás. Então não mudou, não adianta. Eu não quero, não adianta. Não é assim que muda. 10 mil anos atrás não é nada, né? Então, nós ainda seguimos o ciclo da caverna. Fazia o quê? 6 horas escurecia, ele ia dormir, né? Aí ia dormir. 4 horas da manhã, começava a despertar o sol e já acordava, já refeito, descansado, né? O que ele tomava no café da manhã? O que ele comia no café da manhã? Não sei, só coisa... Nada. Comia nada. É claro, né? Ele ia, talvez ia caçar, se ele conseguia alguma coisa, né? Aí ele ia comer alguma coisa no meio-dia, né? Mas às vezes ficava 1, 2, 3 dias sem comer. Aí o jejum, né? O jejum limpa. O jejum é maravilhoso. Aí dá uma folga para o corpo, né? Aí, claro. Então, um bom sono, dormir cedo. Se a pessoa vai dormir, por exemplo, à meia-noite, já bagunçou totalmente. Aquela noite perdida. Sim. E já acorda mais cansado que o dia. É verdade. Tem alguns comentários chegando aqui, eu vou fazer com o senhor. Desculpa te interromper. Imagina. Primeiro, tem algumas pessoas comentando que a sua imagem está um pouco ruim. Por que será? Será que é alguma coisa da posição do seu celular? Tem algumas pessoas que estão falando que está um pouco embaçado. A minha imagem está parada aqui, né? Eu não estou me vendo. Não? Não. Então, porque na verdade o pessoal está comentando que está um pouco embaçado a sua imagem. Então, talvez se o senhor colocar o seu celular na câmera frontal, como se fosse fazer uma selfie, talvez fique melhor, porque agora sumiu pra gente. Mas está na selfie. Então, mas agora o senhor não está aparecendo. Tenta reposicionar para o senhor se ver. Não, mas eu tô na mesma, não mudei nada. Tá, mas para mim aqui o senhor sumiu. Se alguém puder comentar se o padre está aparecendo para vocês, porque eu também não estou te vendo mais. Agora Sério? voltou. Ah, é? Voltou. Mas a minha imagem está fixa, eu não tenho nem ideia do que está acontecendo, né? O senhor não está se vendo? Não. Mas o senhor está só me vendo, então. Oi? Só estou vendo só você. E eu estou debaixo, com uma foto fixa, só. Uai, gente. Então, mas enfim. O pessoal está sinalizando aqui que agora sim, que agora voltou, que o senhor está aparecendo. Então tá certo. Mas por isso que eu não tenho nem ideia do que está passando, porque eu estou parado, né? Não tô me vendo. Embora esteja no selfie, né? Mas não pode sair perfeito porque é a primeira vez, né? Senão. Mandaram perguntas aqui para o senhor. A Priscila falou para o senhor falar um pouco do magnésio. Bom, eu não gosto de falar essas coisas. Veja, eu gosto de recomendar que a pessoa não adianta fazer um remendo na vida. Né? Então, nem regime, nem dieta, nem programa para emagrecer. A pessoa tem que chama limpeza do corpo biológico. Então, se você muda o estilo de vida, então se você quiser saber tudo sobre metabolismo, eu tenho um programa que eu assisto, já tem 2.000 programas, eu assisto algumas vezes, chama Metabolismo TV. Metabolismo TV. É até em espanhol, é de Franco Soares. Espetacular, porque tudo que você imagina, que você quer saber, não que você quer saber, que você imagina, ele responde em programas de 8 a 10 minutos. Metabolismo TV. Então, por exemplo, eu não vou falar aqui também dos suplementos, eu tomo uns 14, 15 suplementos, não tomo nenhum remédio, né? Mas aí, porque isso é mais uma questão médica, né? E a pessoa precisa, de fato, se você coloca hoje no YouTube, outra coisa que eu estou fazendo muito hoje são os fermentados. Nossa, fermentado que a pessoa pode fazer em casa.
chucrute. Já viu falar de chucrute? Já é uma comida alemã, não é? É, fermentado de repolho, fantástico. Tepaque, já viu falar? Não. O que é? Tepaque é uma bebida mexicana, um probiótico, gostosíssima, melhor que champanhe, né? Você Olha, com abacaxi você faz uns 3 litros em casa. Nossa, maravilhosa. bacana. Tepaque. O kombucha, já viu falar? Não também. Nunca nem ouvi falar. Kombucha é um probiótico fantástico, né? Então, o que acontece? Se você quer ter saúde, você tem que inventar. Todos os povos que vivem muito comem fermentados. Todos fermentados. O vinho é uma bebida fermentada. O chopp é uma bebida fermentada. A cerveja. Já o refrigerante não é fermentado. Então, os fermentados têm prebióticos e probióticos. Quando eles entram no intestino, eles renovam a flora intestinal. Você tem uma outra energia, um outro pique. Eles destroem o bom humor, né? A depressão. Esse é um princípio. Toda doença começa no intestino, né? Então, você tem que tratar o intestino. Tem intestino saudável, né? Comendo esses probióticos, você vai ter outra energia, outro pique, disposição. Coisas que são acessíveis, fáceis. De manhã, depois dos 9 anos, o ideal é tomar 2 copos de leite de manhã. Mas sabe como é que é o leite do adulto? Não. Como é? Leite verde. Que leite verde que é esse? Feito de couve, pepino, gengibre, limão com casca. Aí você bate todas as folhas verdes, coa bem apertadinho e toma aquilo. É o café da manhã, leite verde, limpa o fígado, dá uma disposição, dá energia. E depois almoça, né? Até meio-dia não precisa comer nada, né? Coisa boa. E o limão? Tem perguntando aqui sobre o limão. O limão cura quase 200 doenças. Então, o limão, a melhor parte é a casca, né? Então, aí já pega. Porque se a pessoa fizer isso, se ela bate as folhas que tem, né? Por exemplo, pega o quarto do limão, bate o liquidificador, né? Com gengibre, com pepino, com couve, o que tiver, né? A pessoa junta e depois... Por que coar? Porque se você coa, vai direto para o fígado. Eu não tomo limão em jejum porque eu tomo zeólita, né? Zeólita é um produto de silício que tira todos os metais pesados, há muito tempo. A zeólita é fantástica, é puro silício, né? Mas aí eu não tomo porque a zeólita limpa toda... Você dormiu de noite, de manhã cedo toma a zeólita, ela tira todos os metais pesados. Faz uma varredura. Mas é outra. Aqui, ó. O senhor é do sul, né? O senhor toma chimarrão também? Eu até parei por uns dias, né? Mas eu tomava, né? Sempre, né? Chimarrão. É bom porque aí a médica altera às vezes um pouco da pressão, né? Mas eu normalmente sempre tomava. Agora estou um pouco meio resguardado, né? Mas é ótimo, né? Porque o chimarrão é uma bebida morna, em jejum, sem açúcar, né? E ajuda, né? E tem muita... O segredo é o verde, né? O ser humano que é verde. A clorofila é maravilhosa, o corpo vibra, nem acredita. Nossa, está chegando leite verde. Ele fica assim, entusiasmado. Dá para a gente fazer muitas lives. O senhor tem muito conhecimento de muitas coisas. A Carla até escreveu aqui que eu tenho um canal gastronômico no YouTube. Ela falou, convida o padre para fazer um vídeo. Eu acho que eu vou convidar o senhor também para a gente fazer umas receitas. Eu, na verdade, eu sigo muitos médicos, né? O meu médico mesmo me orienta, medicina funcional também, né? Então eu faço os detox, limpo os metais pesados, mato os parasitas, os vermes, todas essas coisas, né? Porque é incrível, né? Como as pessoas estão contaminadas. Hoje as pessoas estão dependentes. Muito pior do que a cocaína é o açúcar, vicia 8 vezes mais que a cocaína, né? A frutose do milho. Então, as pessoas, na verdade, ficam alimentando as suas bactérias. E aí não adianta, né? A coisa é muito, muito triste nesse sentido, né? Então,
A coisa mais, vamos dizer, mais barata, prática, fácil de fazer, que você pode fazer em casa, são os fermentados. Você coloca lá no YouTube, quero fazer fermentados. Eu fiz, por exemplo, um fermentado de cebola. Receita japonesa, maravilhosa. Uma cebola com alho, depois com limão, com mel, com sal. Maravilhoso. Aquilo fermenta a beterraba, o chucrute. O tepaque, gente, é uma bebida maravilhosa. E você pega um abacaxi, faz 3 vezes. Faz 3 vezes com ele. Faz uma vez. 3 litros de tepaque. Aquele champanhe, assim, gostosíssimo. E aquilo é um probiótico, porque fermenta. Tudo pode ser feito. Aí, o segredo é uma alimentação viva, né? Porque quanto mais o fogo destrói, né? Quanto mais come as coisas vivas, né? Nós somos seres vivos, né? Então, esse é um pouco... Há muitos detalhes. Só que a pessoa, normalmente, ela tem muita dificuldade porque ela quer remendar, né? Ah, eu quero uma coisa para emagrecer. Não. Para emagrecer, você tem que ser saudável, não precisa ser magro, né? Ser saudável, né? Aí a pessoa começa um estilo de vida. Porque a dieta tem um começo, meio e fim, né? Não adianta, né? Volta depois de tudo, né? Pois é. Tem uma pergunta aqui do uso da Rosana, do Vida Reluz. Ele quer saber como a pessoa faz para desintoxicar o corpo. Bom, para você ter uma ideia, aqui eu comprei um plano, né? Chama Daniel Rocha, né? Ele tem um plano bem ousado, né? Para limpar o fígado, a vesícula. Eu já fiz. Tem no YouTube, né? Limpeza do fígado da vesícula. Eu já tirei mais de 1000 pedras do fígado da vesícula. É fácil em casa. Pedras de 3 centímetros, 2, centenas de pedras. Mas o que... A limpeza é basicamente o coentro, por exemplo. Aí, mas é difícil dar uma coisa assim. Por isso é importante que a pessoa descubra. Esse é o grande problema, eu acho, hoje no Brasil. As pessoas terceirizam tudo. A educação dos filhos. Terceiriza a tua saúde. Não. Quem tem que cuidar da minha saúde sou eu, né? Não é o governo, não é o médico. Então não adianta eu ir no médico que ele faça milagres, que ele faça uma coisa, que me dê um remédio. Não, eu vou lá, ele faz os exames, me dá a orientação, mas se eu não mudo o estilo de vida, se eu não faço exercícios, se eu não pego o sol, por exemplo, se eu não quero dormir cedo, não adianta. O que Jesus disse? Não adianta remendar um tecido velho, porque o remendo deixa cada vez pior. Então a pessoa engorda, emagrece, começa a dieta, começa a outra. Não. Você tem Verdade. Eu queria sempre cortar, mas eu estou preocupado com o tempo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de autoestima e relacionamento, senão vai acabar o tempo da live e o senhor não falou desses 2 pontos que a gente prometeu entregar os 4 pilares, né? Praticamente na questão da relação, claro, a gente não pode falar tudo, mas eu acho que essa disposição, primeiro, de perdoar. E a questão da autoestima, né? Por exemplo, a gente acaba projetando nos outros aquilo que a gente tem da gente mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Se eu estou bem comigo, assim pode qualquer um de nós. O dia que a gente está mal-humorado, a gente não está em paz na consciência, que a gente está errado, começa a dar chute nos outros. Começa a ficar agressivo. Por quê? Porque antes de ser agressivo com os outros, eu sou comigo mesmo. Então, se eu não estou bem comigo, eu não estou bem com os outros. Então, geralmente a gente projeta nos outros os problemas que estão com a gente. Então, ficar culpando esse, culpa outro. Então, as pessoas se tornam muito agressivas. Você pode ver. As pessoas começam a conversar na internet e não sabem, às vezes, nem quem a pessoa é, né? Já começa a dar coisa, dar patada, agredir, e pronto, né? Às vezes é melhor você sair fora, né? Porque não adianta perder tempo com esse tipo, né? Então, olha, uma pessoa que às vezes não tem Deus, não tem paz na sua consciência, uma pessoa que não tem todo cheio de vermes, parasitas, não está bem fisicamente, não está bem com ela vai começar a dar chute para todo lado, né? Jogar pedra para todo mundo, culpar todos os outros. Então, essa questão da autoestima também não é uma coisa assim, vamos dizer,
basta, eu vou me amar, eu vou gostar. Então, é também dentro do outro contexto, claro. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa obesa, é claro. Se eu não durmo bem, eu sou uma pessoa mal-humorada, exatamente. É claro, é compreensível, né? Tem um vídeo há muito tempo sobre obesidade infantil, por exemplo. Eu tenho consciência que eu jamais daria para uma criança um chips, um copo de refrigerante. Não dou. Mas ela gosta. Então, às vezes, falta de sabedoria do adulto. Se não é bom, para que eu vou dar? Ora, o refrigerante está aí cheio de gente dizendo, o refrigerante tira o oxigênio da pessoa, alimenta câncer, todas essas coisas. Então, o que adianta? Você imagina, eu sempre coloco na pele, principalmente numa menina, né? Claro, o homem também, uma menina, às vezes, 13, 14 anos, está obesa. Gente, é um ser humano. Como é que todo mundo vai olhar para ela, né? Como é que ela vai se olhar? Isso é uma realidade triste, né? Então, a pessoa começa fazer um regime, começa a se rejeitar, e começa a se trancar, não quer ter vida social, porque é uma realidade, né? Claro. É como uma pessoa que tem um defeito muito grave no rosto, né? Ela vai olhar, todo mundo vai olhar, vai ficar meio chocado, né? Então, a pessoa que é muito obesa, e tem gente que às vezes tem uma obesidade mórbida, mas principalmente às vezes uma criança, um adolescente, é muito triste, na verdade. E ele não é culpado, né? Quem é que formou ele? Quem educou? Quem alimentou ele? Então, essa é uma questão assim, muito importante. Essa questão da autoestima, de gostar de si mesmo. Então, é claro que aí entra a questão também espiritual, né? Quando o Padre Paulo trabalha as doenças espirituais, tudo começa com a gula, aí vem a luxúria e a preguiça. A gula. Porque não é fácil a pessoa vencer, por exemplo, o vício do açúcar, o vício de comer. Não é fácil. Então, se ela faz um regime, se ela come uns dias, não faz uma dieta, mas chega uma hora que aquele vício começa a gritar dentro dela. Então, ela vai, ataca a geladeira, tem gente que come na madrugada, tem gente que não tem controle. Por quê? Porque aí é outros dados, né, realmente, que dentro da pessoa grita, né? Eu quero, não aguenta, né? Então, a luxúria, a gula, luxúria, preguiça. Santiago diz, nós somos seduzidos pela carne, arrastados, concedemos o pecado, e aí vem a morte. Fala, garoto. Faz quanto tempo que o senhor não come açúcar? Às vezes eu como até para agradar as pessoas, mas eu não uns 5 anos por aí. Acontece o seguinte, quando você limpa o corpo dá sinal. Se eu comer aquele chipzinho, que às vezes dá para criança, aquele cocô de gato, né, aquele amarelinho, não sei, né, aquele assim, né? Se eu comer um deles, o meu corpo dá sinal. Quando eu como um pão de queijo, por exemplo, meu corpo dá sinal. Porque no pão de queijo tem o óleo de soja hidrogenado. Então o corpo começa a avisar. Aí entra outras coisas. Às vezes as pessoas dizem, mas o que eu vou comer? Gente, é tanta coisa para comer. Porque o segredo não é o que se come, mas o que o corpo absorve. Esse é o segredo. Olha o passarinho, o tamanho. Você sabe o tamanho do nosso estômago? É pequenininho, não é? Tamanho da mão fechada, ó. Tamanho da mão fechada, gente. O nosso estômago diz que cabe 50 ml. 50 ml. Você imagina? Por que Deus fez assim? Porque seria o suficiente. Aí entra outra coisa que é gravíssima, chama combinação de alimentos. Eu peguei um plano de uma médica sobre isso. Nossa, combinação de alimentos. Uma coisa incrível, né? Então, quanto mais você mistura, pior fica. O único animal que mistura muito é o ser humano, porque todos os outros animais, na natureza, né? Só comem uma coisa, né? Uma coisa cada vez. E come um pouquinho e pronto. Pronto, come só quando tem fome. O tigre come uma vez cada semana. Tá aí, ó, que energia que tem. Toma carninha gorda e pronto. Então, o horário está passando, mas eu creio que vamos talvez fazer um pouco uma síntese, né? Porque eu acho que isso que é importante. Então, você falou o que a pessoa pode fazer nesse tempo
que está confinada, então, com relação a Deus. Para mim, o texto maravilhoso é este, Ezequiel 47. Ezequiel 47 fala da água que sai do templo e que chega no Mar Morto. Esta água passa pelo deserto e, quando chega no Mar Morto, ela é capaz de transformar as águas salobras, contaminadas do Mar Morto, em águas saudáveis. O que nós podemos fazer? O que eu faço há muitos anos. De noite, na cama, qualquer lugar. Imagina na cama, que a pessoa está aí acordada. O que ela faz? Ela se conecta, se liga ao sacrário. E então é claro que depende da fé. Se ela crê, do sacrário chega até ela esta água viva que transforma a sua história. Então a pessoa vai dormir do jeito e acorda diferente. Por quê? É claro que depende da fé, né? Sem fé não adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí a pessoa vai poder descobrir os tesouros que a Eucaristia tem. Eu gosto de usar um paralelo, que é o Sol. O Sol está a milhões de quilômetros, né, da gente. Ele nos aquece e nos ilumina. Sem Sol, a gente não teria vida. O Sol é uma bênção de Deus, né? Então, Jesus está muito mais perto, lá onde você está, na sua capela, na paróquia. Acolher essa graça. Na fé, eu vou acordar amanhã cedo diferente, porque enquanto estiver passando, eu vou receber esta água viva que sai do sacrário. Ezequiel 47, de 1 a 12. Ali, maravilhoso. Então, sim. Aí você imagina, o marido pode rezar pela esposa, impor as mãos, rezar pelos filhos. E o dia que eu vou voltar a receber a Eucaristia vai ser diferente. Essa é a verdade. Ninguém ama que não conhece. Essa experiência. Quantas vezes... Tem gente que às vezes come o ano inteiro, né? Todo dia. Mas o que muda, né? Pouco é uma questão, né? O que muda? Então, eu vou criando essa expectativa. E eu criando na fé. Deus é tão poderoso. Por isso, nós não... Esse Deus que nós lemos no texto, no começo, o inimigo não pode nada com ele, né? Então, esse é o Deus por nós, que vai me ajudar, que vai me encher, então eu vou amar os inimigos, eu vou abençoar, né? É uma coisa impressionante. Tem um estudo que eles fizeram sobre o que o amor é capaz de fazer. Como é que eu venço? Imagina, hoje quanta coisa existe em Brasília, né? Que coisa terror, né, que tem. Se os cristãos começassem a amar o presidente, amar os congressistas, amar os juízes, o amor ia mudá-los. O amor muda a pessoa. Por isso São Paulo disse, triunfe sobre o mal pelo bem. Ame os seus inimigos. Se eu amo o inimigo, eu vou vencer. Eu vou derrotá-lo pelo bem. Então, isso é maravilhoso. É como a fonte, né? Quanto mais você joga sujeira na fonte, mais ela vai jogando para fora. Vai estar sempre limpa, cristalina. É isso que é amar os inimigos. Então eu vou ser uma pessoa feliz. É claro que isso vai dar saúde. Aí que entra a autoestima. Você tem mais energia, que é a ATP, né? Essa energia que vem, por exemplo, dos fermentados. Nossa Senhora, né? O fermentado torna a pessoa explosiva, porque a energia vem do intestino, né? Cura o intestino e ele influencia o cérebro, né? O modo de pensar. O cérebro... Padre, o nosso tempo está acabando e está todo mundo pedindo para a gente continuar. Para a gente fazer uma nova live, né? A gente seguir mais o bate-papo. Se o senhor tiver disponibilidade, a gente continua. Porque a gente teve que correr um pouquinho nessa reta final. Faltam 3 ou 4 minutinhos. Se o senhor concordar, a gente abre uma nova live, né? Porque o próprio Instagram fecha a live quando dá 1 hora. Se o senhor concordar, a gente continua mais um pouco. Tá muito interessante, tá todo mundo comentando, gostando. Tem gente até escreveu para o senhor fazer um livro sobre vida saudável, para ajudar as pessoas. Não, eu queria motivar para você, olha, por exemplo, assista, né? Você tem hoje tudo no YouTube. Eu quero recomendar esses médicos que eu sigo, que eu vivo assistindo, por exemplo, Metabolismo TV. Você vai aprender espanhol, você vai ficar encantada. Esse é o que eu estava vendo, o Peter Liu, tem milhares
centenas de vídeos ensinando a viver. Jornal Zancan, depois tem outro gaúcho também lá, tem Alessandro Dall'Elaste, ele diz, doença não existe. Então, por isso que a gente tem que focalizar na saúde. Esses médicos que ajudam. Por quê? É isso que nós precisamos. Não adianta sobrecarregar o governo, carregar aqui o que vai acontecendo? Aqui um pouco o governo vai falir. Por quê? Porque não dá conta de cuidar de tanta gente doente. É um pouco que está acontecendo isso. Por quê? Quem está falando agora? Usa máscara, usa álcool. Mas quem está falando para você criar uma defesa imunológica? Criar quando vier o bichinho, né? Você vai estar forte para enfrentá-lo. Assim né? As pragas só aparecem no lugar sujo. Limpou o seu corpo, aí. Estar bem com Deus, bem com os outros, bem consigo, exercício, alimentação, saúde, e só alegria. É isso aí. E, claro, a gente está à disposição. Por quê? Porque muita gente põe muita coisa de graça. Se você acessa a internet, você vai ver. Isso é maravilhoso. Como é bom. Nós estamos aqui para fazer o bem. E guarde só essa frase. Fazer o bem faz bem para a gente. Só isso. Fazer o bem faz bem para a gente. Ame as pessoas. Você vai ver. Ame, abençoe, envie amor, envie graça, envie a bênção. Aqui são, como diz, abençoai, pagai o mal com o bem. E a gente vai ser cada vez mais parecida com a fonte. Maravilha, padre. A pergunta, o senhor vai querer continuar essa live? O senhor quer terminar por aqui? O senhor que manda. Não, eu já pensei nisso, teria assunto mais ou menos para uns 60 dias, umas 60 lives, porque é muita coisa, de fato. É claro que também, às vezes, as pessoas querem receitas. Na verdade, eu acho que tem que ter princípios. Abrir a visão. Se você perguntar o que você tem que fazer, não, vai atrás, busca. Isso é maravilhoso, porque você é capaz. Não terceirize para ninguém. Se você sumir, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha vida. É maravilhoso, porque você é capaz. Isso é importante. Aí você vai crescer. E quando você estiver sozinho, você vai saber se virar. O que eu faço? Aprenda. Só para terminar, quando eu estava em casa, toda hora, domingo de manhã, a gente gritava, mãe, que roupa eu coloco? Mãe, que meia eu coloco para ir para a missa? Pronto. Amanhã tirava. Depois que eu fui para o seminário, aí tinha que arrumar meu armário, que já tinha uma gavetinha. Nunca mais eu pude perguntar para a mãe. Mãe, o que eu coloco? Eu tinha que decidir a roupa, como colocar, como vestir. E pronto, e aprendi. Até hoje eu faço isso. Não precisa mais da mãe. Então, que Deus abençoe você, que Deus esteja com você também, e que você assuma esse papel, né, de protagonista, sentir eu sou capaz, tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Esse é um lema maravilhoso. Você é capaz. Deus vai te ajudar. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e que a Virgem Maria esteja com você. E amanhã é dia Nossa Senhora de Fátima, que ela te abençoe, te guarde e proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, padre. Obrigado, gratidão. Vou deixar a live disponível nos stories do curso de igreja. A gente vai poder acessar nas próximas 24 horas. Um abraço, faltam 5 segundos só. Valeu. Bom, com Deus. Tchau, tchau.